Fala pessoal, hoje nós estamos aí com a grande final do Bagua Anthologies 2, realizado lá em Porto Alegre, pela Faraó Shop e pelo Legacy Rio Grande do Sul. Aí está novamente a fotinho do pessoal do Top 8. E temos aí a grande final, que é o Izet Delver contra o Jeskai Dezanduin, ou Jeskai Control, também como chamam. Então temos aí o Jorge Souza contra o Rodrigo Marajá. Então o Jorge aqui vai começar. Ele estava melhor ali na classificação. Ele escolhe na verdade quem começa. Tivemos 7 decks diferentes no top 8. Foi um top 8 bem saudável, bem diversificado. Tivemos 2 Izet Delvers. Eles se enfrentaram já nas quartas de final. Os 2 Delvers, e sobrou apenas um que está aqui na final, né? É considerado o deck 2-bit, o deck mais forte do formato. Mas o Marajá tá aí com o seu Jeskai, tentando combar de Hullbreacher e Dezanduin. Não vai Narset também, né? Tem algumas versões que o pessoal chama de Jeskai Narset, né? Pelo fato de ser a habilidade de você... seu oponente não comprar mais do que uma carta por turno, então acaba atrapalhando dele de quando você joga qualquer carta que cada jogador compra carta, e até mesmo se ele for fazer um Preordain, um Ponder e Brainstorm. Mas é só com o Hullbreacher e Dezanduin. 4 Hullbreacher e 3 Dezanduin. É mais focado em combar mesmo do que o tradicional Jeskai faz de ir segurando o jogo e em um momento fazer um Teferinho e fazer o Dezanduin. Tanto que ele nem usa Teferinho. Ele é mais focado realmente nos Hullbreacher. Então o Jeskai fez só um Ponder. Enquanto aqui o Delver já tá com 2 Delver vermelho ali, ainda não tão flipado, digamos assim, né? Não tão delirando. Mas dependendo aqui da situação, ele pode fazer uma Cantrip, 2 Surveils, se tiver uma Bubble mesmo. Fazendo 2 Surveils aqui. Milon Raio. E um Murktide. Aí agora vai fazer o Brainstorm. Se ele achasse aqui a Bubble, já poderia bater, né? 3. Ele tem 3 tipos: terreno, instante e criatura. Bateu apenas um. Mas no próximo turno, muito provavelmente, elas já vão bater cada uma 3. Então aqui... Jeskai precisa encontrar nem que seja um removalzinho para uma delas. Ele usa no main deck 2 Supremo Veredito, que são muito bons contra essa match, porque não pode ser anulado. Fetchou. Ele tem 4 Espadenrados e 4 Prismatic Ending. Tem bastante removal pontual. E é bom que exila também, então dificulta de fazer Murktides ou de crescer as próximas Darcys. Dessa vez o Ponder não deu shuffle. Tá só vendo de novo ali. Dessa vez ele tenha o Supremo Veredito ou tá procurando. Porque ele sabe que logo vai vir um Murktide. E não vai ser fácil de lidar com apenas uma Espada em Arados e ficar dando de 1 em 1, né? O Supremo Veredito ele garante que se tiver 2 criaturas, ele tá com bastante vida, ele consegue ainda trabalhar com isso. Deu counter ali na Cantrip. Cantrip não, né? É quase um Treasury Cruise ali no Iteration. Aí é muito forte, é um Treasury Cruise sem ter que fazer um setup inteiro, né? 2 manas e você olha 3 e fica com 2 das melhores das 3.
Ele tinha espada em arados. Fazendo aqui o Brain. Contra Delver, sempre se você puder jogar Prismatic Ending contra os bichinhos menores, você vai dar, porque o Murktide você só consegue matar, né, com espada em arados. Ou com a própria cólera do Supremo Veredito. Ou para o Blasts do side. Para no main deck. Contra Delver não tem, acho que não vai nenhuma outra permanente. A não ser que o cara esteja inovando, jogando com alguma permanente que Prismatic End precisa tirar, sei lá, uma Blood Moon main deck, sei lá. Mas tirando isso. E Blood Moon não te pega, né? Blood Moon, teu deck é todo cheio de básicas. O Jorge agora baixando o Delver azul. O original. Eu acho que vai vir um dragão. O dragão. Ele precisaria, sei lá, de uma Fetch pra buscar uma land branca. E o Supremo Veredito pra daí talvez finalizar de uma vez o jogo. Mas acho que se ele tiver uma espada em arados no Murktide, ele já consegue estar numa situação bem boa, porque o Delver só tem uma carta na mão. 0 agora. Aquela Fetch ali pode ser pra buscar a Mystic Sanctuary, daí já cresce o Murktide. Além de branco ele tem. 4 manas, Supremo Veredito é o que acabaria aqui. Se ele não tiver, ele tem que ter pelo menos a espada em arados pro Murktide, porque o Murktide já vai bater 5 ali, né? Provavelmente ele vai fazer... ele tá fazendo aqui então a Fetch, o Mystic Sanctuary. Aí a Mystic Sanctuary faz o Murktide crescer. E quando uma carta sai do seu cemitério, ele ganha marcando mais um. Estão dando alvo na Iteration. Aí flipa o Delver. Olha só. Nossa, a sinergia do deck. Aqui ele acabou... Eu acho que ele acabou esquecendo do trigger, até chamaram o juiz depois ali. Ele acabou esquecendo o trigger do Murktide. Ele fez, né, ele talvez se empolgou tanto porque deu certo ali tudo que ele estava fazendo. Aí ele já flipou o Delver, quando já flipou o Delver, né, porque já botou a carta no topo, então o trigger do Murktide já passou. Então acontece. Ele bate 7. Na teoria ainda, né, não muda muita coisa se ele não perder nenhuma das criaturas, porque bate 7 agora e 7 na volta. Aqui ele tá exilando pro Iteration o Daisy. Então não foi muito bom esse Iteration. A não ser que ele vá usar esse Daisy nesse turno, porque ele tem como usar só nesse turno esse Daisy. Aqui o Marajá ciclando o Tubarão, fazendo um 2/2 que bloqueia o Delver. Mas antes de bloquear, o Josh está dando o bounce da fada. Ele vai tomar 7. A fada está indo lá para a aventura. Bounce do Brazen Bower. Então o 7 está chegando na red zone ali. Agora o Daisy. Então aquele Daisy ele poderia ainda usar, né? Eu não sei se castando do exílio você pode fazer voltando a land. Talvez não possa, mas... O Daisy na mão, obviamente você consegue voltar a ilha pra mão. Mas com ele no exílio do Iteration eu não lembro como é que funciona. Se dá pra dar aquele Daisy tradicional de voltar a land.
Aí tem o Sanitarium, que é uma land bem importante para esse deck, né? Como é uma versão mais focada no combo, quando seu oponente não tem nenhuma carta, você pode na draw phase ficar utilizando essa habilidade, então com o Breacher na mesa. Aí ele vai ser obrigado a descartar aquela carta e você ainda cria um tesouro. E também vai comendo carta do seu oponente aos pouquinhos, né? Aqui ele teve o Prismatic Engine. Se fosse espada arados, com certeza seria no Murktide. Conseguiu se livrar do Delver, mas agora ele morre por um raio. E também tem a fada na aventura que pode vir daqui a pouco. Meu Deus, mais uma Iteration. Iteration é uma carta... Spell Pierce. Tá, ele tem 2 manas, então só pra talvez não ter como castar nada. No máximo, se ele achar um terreno e uma cantrip de 1 mana, ele consegue, né? Mas... Aí ele exilou ali a Wasteland. Só botando separado, né? Porque é exílio da Iteration, tem o exílio total e tem o exílio da Iteration. Que nem ele fez ali com o Daisy, né? Antes de juntar tudo. Então ali botou a Wasteland. O Wasteland consegue destruir uma das lands ali. Talvez ele poderia ter destruído antes de bater, se ele for destruir de fato, porque poderia vir alguma coisa, né, de 3 manas durante uma fase de combate. Tá. Destruiu a land que compra, cada um compra uma carta e descarta. Sem o Breacher ela fica menos interessante. Mas aqui se ele achar Espadarados, Supremo Veredito, ele tá de volta no jogo. Espadarados, ó. Não tem como o Delver anular, porque no máximo ele pode ter Daisy. E tem o Daisy, mas é só pagar um. Fez ali só pra voltar a Mystic Sanctuary, pra daí de repente você fazer Mystic Sanctuary voltando Iteration e daí tendo a engrenagem. Na verdade raio, né? Ele tá com 3 de vida. Se voltar o raio, é GG. Eu pensando em card advantage e o cara simplesmente dando um raio ganha, né? Então ali, botou o raio. Ele comprou o Ponder. E como o Marajá tava sem mão, GG. Então foi a Mystic Sanctuary ali pro raio, né? E eu pensando, né? Geralmente é pra Iteration, mas quando o seu oponente tá com 3 de vida e sem carta na mão, bota o raio, que é GG. Então, deckzinho do Delver pressionando até o fim. Conseguiu achar também o bounce do tubarão, aquilo ali foi bem importante. Poderia ter sido um raio também, mas ele teria gastado esse precioso raio que ele teve que usar pra finalizar. Mas essa de Mystic Sanctuary e botando a Iteration com um cara com 3 de vida me lembra, às vezes, acontecendo de o cara ter raio, o oponente com 3 de vida e o cara preferindo dar 3 de dano no Jace. E percebendo logo na sequência de... o que eu fiz? Eu já vi isso ao vivo e já vi em stream, assim, então... É normal. Mas de Delver a gente acaba pensando mais no ponto de vida, então acaba acho que sendo menos... Acontece jogando de Delver você vai ter menos essa probabilidade. Agora jogando de Control, você tem um raio na mão, tu pensa em matar qualquer coisa que esteja na mesa, né? Então 1 a 0 por enquanto aqui pro Delver. O Delver ainda começou muito bem naquele jogo. Foi 2 Darcys. Se tivesse achado, acho que só uma Darcy, talvez o jogo não teria ido pro lado ali do Marajá. Ou não, né? Talvez ele fizesse a Mystic Sanctuary pra Iteration mesmo daí. Delver é um deck muito forte. É absurdo como o deck consegue causar tanto dano tão rápido. Eu sempre falo que é um burn com azul. Em vez de você botar Goblin Guide, Swift Spear, Eidolon, que ainda te dá dano, você bota Delver, Murktide e a Darcy. Em vez de burn, tu bota Cantrip, que faz os bichos bater 3 todo turno. Em vez de você ter que dar todo turno 3 de dano gastando uma carta, você pode bater 3, é bem mais fácil. Isso quando não bater 80 com Murktide. Então o Delver começou ali também
Mais um turno, turno 1 Darcy. Mais um turno, turno 1. Mais um game, turno 1. Ó, planície. Prismatic Ending é o ideal, mas tem que torcer pra não tomar Daze. Mas também não tem muito o que fazer, né? É isso e é isso. Sem contar que Daisy também é uma carta que acaba saindo um pouco nos pós-games do Delver. Então a chance é menor. O Daisy era uma carta meio morta em várias matches ou várias situações contra controls. No late game, principalmente quando o control tem muita mana, mas nesse deck você consegue fazer, né, como o Jorge fez ali, simplesmente um Daisy para voltar a Mystic Sanctuary, e daí a Mystic Sanctuary faz o trabalho. Então é uma carta que não é mais aquela só é boa no início. Agora ela é excepcional no início e no final ela é um ok bom até. Não é meu Deus, mas... Ela vai perder o land drop e aqui o G-Sky tá tentando fazer uma pausa. Essa versão aqui do G-Sky tem pausa e tem bastante coisa pra ficar ciclando. Então você não casta, né? Full Daisy para o Black... Meu Deus. Pausa não resolveu. Mais uma Darcy. É que o plano aqui do G-Sky, se ele encaixa essa Standstill, né? Ele cicla o tubarão. Ele pode colocar o dragão branco, que você cicla. O dragão branco de olhos azuis. Que daí você pode castar ele do cemitério. Não, na verdade não é cast, né? Você exila a carta do cemitério e bota um token. Então daí dessa maneira você vai jogando sem ter que castar nada, então não triga a sua pausa. Então só o seu oponente fica pressionado. Ponder dando shuffle. Mais um ponto, meu Deus, achei das cantrip aqui. É, ele já tá com 4 manas. O Delver só tem uma, mas daqui a pouco ele faz um Murktide que se manter na mesa ganha sozinho. Né? Um Murktide, sei lá, tá com 18. Um Murktide 9/9 é 2 turnos. Mais um shuffle. É, teve bastante ponto de shuffle aqui já. A mana vermelha pode ser um Pyro. Endeavor resolvendo. O Wasteland é uma mana, mas apenas incolor. E uma Wasteland ajuda, né, nessa match, mas ela não é o land ideal porque você está enfrentando vários terrenos básicos. É, se ele achar um jeito de encaixar um Hull Breacher aqui, já que o Delver tá bem atrás, qualquer brainstorm que o Delver perder com aquele Hull Breacher é praticamente GG. Para o Blast matando o Delver. E pausa. Então sem carta na mão.
Tá vendo ali, o Jorge tá lendo a pausa. E resolveu. Então agora vocês vão ver um bastante draw vai, draw vai, draw vai. Porque o Jorge não tem nenhuma maneira de jogar alguma coisa sem castar. Mas pelo menos ele tá tendo chance de achar o terreno. Mas aqui a grande vantagem é do Marajá, porque o Jorge vai ser obrigado a fazer alguma coisa e vai dar 3 draws pro Marajá. Uma maneira de você às vezes driblar a pausa é, se você tá pressionando bastante e já tá, né, na frente, é simplesmente jogar primeiro spell logo e ignorar que o cara vai comprar 3 cartas. Ou se o seu oponente tá com muita carta na mão, fazer a pausa na end step dele, onde ele vai ter que descartar. Por exemplo, se o seu oponente está com 7 cartas na mão e você faz uma spell no fim do turno dele com a pausa, ele vai ser obrigado a comprar 3 e descartar 3, porque ele vai ficar com 3 excedentes. Mas, como o Marajá está com 0 cartas na mão, fazer essa pausa logo de cara e você sem pressionar nada, então é uma das piores, é uma das, né, umas pausas mais fortes que eu já vi, acho que nos últimos tempos. Talvez com uma criatura na mesa teria sido melhor, porque forçava o teu oponente a ter que matar essa criatura. Mas aqui pro Marajá era tudo que ele queria, poder ir comprando cartas para encher a mão enquanto a pausa fica na mesa. Se ele achar aí um tubarão, ele faz um tubarão já 5/5 pelos terrenos que ele tem. Daí o Jorge vai ser obrigado a ter que dar bounce no tubarão, pyroblast no tubarão. E assim a pausa enche a mão. Até rimou. Aqui já tá descartando pra hand size o Jorge. Não, ainda não, tá quase. A Mara já até buscou ali uma tundra. Mesmo com a Wasteland do outro lado, porque se o Jorge destruir, quem vai ficar com menos mana é o Jorge. Tem um Counterbalance ali na mão do Jorge. Essa carta é muito boa nessa match. Counterbalance, você ajeitando umas cantrip no topo, você anula todas as cantrips do Marajá. Só que precisa de mana azul, né? Ah não, era o hand size mesmo. Descartou a full. E não achou terreno ainda. Nada de land aqui pro Delver. Mais uma full. É que se pelo menos ele fosse achando terrenos, ele ia setando mais ou menos o terreno pra quando for brigar de counter, porque muito provavelmente esse standstill seria boa ele fazer no final do turno do oponente com ele, né, o oponente indo ao hand size. Mas não comprando nada. Não sei ali quantas cartas tem na mão do Marajá. Não consigo verificar exatamente. São umas 3 ou 4. Agora na end step, o Jorge vai fazer o brainstorm. O Marajá tá com a mão cheiaça. Mas também o Marajá deu um pouco de azar, ele não encontrou nenhum tubarão nesse meio tempo pra poder fazer no passe e ir pressionando mais ainda, né? Não achou nenhum tubarão, nenhum Eternal Dragon. Acho que esse era o nome do dragão. O dragão branco lá. E aí aqui com os 3 draws ele tá tentando fazer em resposta ao Breacher. Tentando fazer, né, resposta do Brainstorm, só que full no... Meu Deus. Full no Hullbreacher. Pyroblast, Fon no Pyro. Porque tá tudo no turno do Marajá, né? Final do turno do Marajá.
Então a Fon ainda dá pra castar pelo modo alternativo. Mas acho que isso aí já tá gastando totalmente a mão do Jorge. Tá só com duas. Se o Mara já tiver outra Pyro, ele não pode usar porque a FET que ele tem só busca básico. E a única montanha básica que ele tem já tá na mesa. Então ele precisa de counter. Ou outro Breacher, mas ele pode ser que ele tome um Daisy. Só que como ele tá com muita mana, muito provavelmente Daisy, e o Jorge tá zicado, muito provavelmente esse Daisy teria sido descartado. Então, né, tem que ir meio que jogando nas possibilidades. O Jorge teria descartado talvez o Daisy ao invés daquela Foul, né? Porque Foul, quando tu tá zicado, Foul é muito mais forte do que a Daisy. Então aqui olha só essa pilha gigante. E tudo organizadinho, né? Parabéns aí pros jogadores por deixar tudo bonitinho, organizado. Estamos conseguindo entender exatamente o que está acontecendo. Ó, Pyro foi anulado e exilado. A Foe ali. Aí ele tá limpando um pouco a pilha pra fazer o segundo Rubrisher. Daí o Brainstorm simplesmente você compra 0, seu oponente ganha 3 tesouros e bota 2 da sua mão no topo, GG. Teremos aí então um G3. Essa final aí, já estamos vendo várias jogadas muito da hora. Teremos aí um G3 então para coroar o grande campeão. E essa partida também que tá muito da hora. Tá, os jogadores acho que estão vendo se vão equipar, equiparam. Fett vai pro Delver. Nada de Darcy ou Delver. Nem Kentrips. Ponder, daí agora Fett sendo estourada. Com a Volcanic. Não tem nenhum Back to Basics no deck do Jeskai, então ele pode buscar as duais tranquilamente. Pyroblast no Ponder. Isso não é surpreendente. Então ele tá querendo atacar as Kentrips aqui. E fazendo seu Ponder. O Ponder não pode resolver, o meu pode. É isso que o Jorge está dizendo aqui. Só eu ponderarei. Geralmente quando você ataca as Kentrips é porque o seu oponente tem pouca carta na mão, ou muligou muito. Ou você vai atacar todas as Kentrips para atrasar o seu oponente. Só que isso pode não dar muito certo se ele tiver alguma coisa mais pesada para fazer. Só que como o deck do Jeskai não tá usando Teferinhos, então talvez esse seja o plano. Não deixar ele ir se ajeitando no deck, né? Como ele viu que o deck do Jeskai estava embaralhando muito nos Ponders, de repente, pode ser que ele queira, né, tentar zicar um pouco, já que são 3 cores. É uma estratégia válida. Ambos os jogadores sabem a lista um do outro. Então o Pyroblast que poderia servir para matar um Teferinho que não tem, ele só serve para matar talvez o Rubreacher. E o Rubreacher ele tem raio. Então talvez esse seja o plano mesmo, Kentrips atrapalhar o jogo. Dá pra anular pausa, né? Mas dessa vez esse Ponder ele resolveu. Montanha consegue dar Pyroblast. Mas se for Darcy, não tem como fazer nada. Brainstorm tentando cavar qualquer bichinho pra poder começar a pressionar. Porque se não fizer nada, é tudo que o GSK quer. Ele tem a Fetch também pra poder embaralhar se for 2 cartas que ele realmente não queira mais. Já tá embaralhando, então... O problema de zica do G2 não tá acontecendo aqui, porque com 2 lands coloridas o Delver já tá a 1000 anos-luz, né? Já consegue fazer tudo.
Mais uma Fat e Ponder. É um cálice pra um aqui e acabava com esse jogo, né? Dos dois lados. Cálice pra um. Contra os dois aqui. Na verdade, Jeskai ainda tem como dar Prismatic Ending pagando 2 nesse cálice. Já o Delver teria que comprar o Bounce. Ou ficar usando Iterations e Murktides. Mas... o cálice pra um não ferra tanto o Jeskai, mas ferra um pouco. Já agora contra o Delver ferra bastante. Ela trava bastante o jogo, por isso que ela é uma staple aí do formato. Ele tá com Pyroblast, ele tá pensando em dar Pyroblast nesse brainstorm aqui. Ele tá com Counterbalance na mão. Então ele vai... Realmente, esse é o plano. Não vai ter cantrip pra ti. Só um Ponder ali que eu deixei porque tava de bom humor. E também como a mesa tu vê duas básicas. Nossa, e não tem a mana branca agora. Realmente atacar as cantrips agora seria um plano que você mantenha, porque se o seu oponente de Jeskai tá com só além de azul e vermelho e uma incolor, que você pode, sei lá, achar uma Wasteland e ainda destruir e travar mais ainda a mana. Só que acho que se eu tivesse uma Wasteland eu ia tentar destruir a próxima branca que ele fizesse, se não for uma planície. Porque destruir essa incolor eu acho que agora não vale muito a pena. Mesmo se, né, tu vai atrasar uma mana, mas... Sei lá, se ele tivesse uma Wasteland na mão. Fez Delver e... o Counterbalance. Talvez o Delver foi pra baitar ali um possível Pyroblast, só que o Pyroblast ele poderia fazer um passe pra destruir. Só que agora ele tem uma montanha. Ele precisa muito anular esse Counterbalance, o Jeskai. Se ele deixar esse Counterbalance na mesa, é muito perigoso. Pode ser que o Counterbalance seja uma merda e não anule nada, mas pode ser que anule tudo. Toda cantrip que ele fizer agora é quase como um Chalice of the Void, se ele revelar ali no topo um spell de custo 1. E o Delver vai Brainstorm, então ele pode ajeitar o topo. Fazendo pausa. Revelando o Counterbalance, uma carta de custo 0, a Mystic Sanctuary. Tá, se a pausa resolver, tem o Delver do outro lado. Então significa muito que ele tem um tubarão. Então agora, se eu tivesse uma Wasteland, aí sim eu destruiria a land incolor, né, a Sanitarium, para atrasar esse tubarão. Porque se ele conseguir ciclar o tubarão para 2/2, ele já para o Delver. Mas ainda tá brigando aqui o Jorge para anular isso aí. Mas vamos ver se o Marajá vai brigar para deixar isso aí de volta na mesa. Que também é arriscado fazer esse Counterbalance, né? Mas é um Counterbalance que ou você tá querendo forçar o seu oponente blefar de ele gastar um counter pra você fazer outra coisa depois. Só que é muito arriscado, porque se resolve se você não tem o tubarão na mão e resolve esse standstill, você vai apanhar desse Delver feito um condenado. Mystic Sanctuary. Vai colocar o que no topo? Não vi, foi muito rápido ali, mas... Marajá sabe que não pode jogar mágicas daquele custo. Acho que foi um Ponder. Um Ponder no topo. Então, Marajá não pode jogar mágicas de custo 1. Mas supondo que ele comprasse uma mana branca e tivesse uma... Se o nome é Prismatic Ending, ele poderia pagar 2 manas e exilava o Delver, né? Então ele tá fazendo a pausa, sabe que o topo é uma carta de custo 1, eu Ponder. Ele tem o tubarão na mão. Aqui ele sabe que vai resolver, a não ser que tenha um Pyroblast na mão do Jorge. E seria realmente arriscadíssimo fazer uma pausa sem ter o tubarão na mão, porque daí, né, contra um oponente com uma criatura na mesa. Só que ele precisa de mais uma mana para poder ciclar esse tubarão. Se ele comprar uma mana no próximo turno, ele já consegue fazer. O Jorge não quis fazer o Ponder. Ele poderia fazer o Ponder para tentar ajeitar o topo, mas ele sabe que o que mais vai ser preocupante aqui vai ser o tubarão. Então talvez ele tenha outra Foul e quis esse Ponder para poder anular com... não comprou a land ali o Marajá e o Delver já... Tá com 13 de vida já. Então dessa vez quem tá zicando aqui é o Jeskai. Mas não foi por si só, foi porque o Jorge já atacou as cantrips dele. Então foi uma estratégia que tá dando muito certo por enquanto aqui.
Cada jogador compra uma e descarta uma com aquela Sanitarium. Se ele achar a land, ele consegue... Descartou um Supremo Veredito. E tá difícil de castar mesmo, né? Falta 2 brancas pra poder jogar aquela mágica. Achou finalmente uma land. Não é básica, né? Ele gostaria muito mais que fosse uma básica pra poder não tomar uma possível Wasteland. E tá lá, o tubarão. Aquele tubarão telegrafado. Não é cast, é cycling, é uma habilidade. Então não vai trigar o standstill. E se o Marajá, por algum deslize, ou fosse obrigado a castar uma mágica, quem compraria as 3 cartas seria o Jorge, né? Então aqui ele tá dando Pyroblast no tubarão, né? Não na habilidade, porque na habilidade você só conseguiria dar um Stifle. Então Pyroblast tentando destruir o token que foi feito do tubarão. Nesse token aí. Resolveu. Mas pelo menos ele comprou 3. Era tudo que ele queria. 7 de vida não é um ponto... Não é muito, mas... Mas agora com a mão lotada ele pode dar um Pyroblast no Delver. Se bem que tem um Counterbalance, agora que eu me lembrei. Tem um Counterbalance ali. Aí agora o Jorge tá fazendo aquele Ponder. Talvez ele vai deixar custo 1 no topo, porque a chance de o Pyroblast ser o que mata o Delver. Meu Deus, Wasteland. Wasteland na platô. Tá sufocando aqui o deck do Marajá. Ele comprou ali, já baixou a planície, conseguiu encontrar. Se ele tivesse achado essa planície antes, talvez ele tivesse... O Jorge teria dado o Wasteland na mana branca, na mana incolor, em vez da branca, e daí teria... Ainda assim ele teria só 3 terrenos, 4 agora, mas... Mas ele poderia talvez dar um Supremo Veredito. Ó, Prismatic End pagando 2. Porque muito provavelmente tem uma carta de custo 1 no topo, né? A única carta de custo 2 que ele poderia ter no topo é o Expressive Iteration. Na hora que ele deu o Ponder. Então você pode pagar mais mana pro Prismatic End, não tem problema. Deu o Daze voltando ali a Mystic Sanctuary, aquela jogadinha que a gente já tinha falado. E Full exilando um Brainstorm. Pra anular. Tem uma mana vermelha ali sobrando. Se tiver o Pyro, tem que torcer pra não ter outro Daze. Mas como já foi um Daze embora, a chance é bem menor. Então Pyroblast. E como tem o Counterbalance, não adianta nem o Pyroblast porque tem o topo ali, o Counterbalance. Até eu tinha esquecido de novo, né? Imagina jogando, deve ser complicado jogar contra o Counterbalance, né? É uma carta realmente... Talvez ele pensou, deve ter uma carta de custo 1 no topo, mas eu sou obrigado a arriscar, né? Ele tá cheio de carta na mão, ele tem que tentar dar o... Ele poderia talvez ter optado em deixar resolver e dar o Pyroblast no próximo turno, mas só que ele tá indo a 4 de vida aqui, agora inutiliza praticamente as Fets, porque um raio mata ele, né? Agora ele já tá no alcance do Bolt. Talvez ele tenha outro Pyroblast, por isso que ele resolveu arriscar ali. Dar o Pyroblast, mesmo sabendo que provavelmente a chance de ter uma carta de custo 1 no topo era grande. Aí agora Mystic Sanctuary. Colocando no topo a Kentrip, provavelmente. Ele tá pensando aqui, o Jorge. Botou o Ponder de novo. Tá segurando o Ponder, pelo menos. Então, Pyroblast não mata o Delver. Tem que ser outro Prismatic Engine, pagando 2 manas. Já tem pouca mana aqui o GSK, então vai se travando mais ainda. Achou agora a Tundra. Quase que eu chamei de Taiga. A branca e azul. Nem Spineradas não dá. Tem que ser Prismatic Engine pagando uma maninha a mais. Ou um tubarão, né? Tem o plano do tubarão também.
Snapcaster, tá. Tem Prismatic Ending no Grave. Ele pode recapitular o Prismatic Ending. Ele tá tipo... Conseguiu finalmente exilar ali aquele Delver. Só que agora ele tá no range do Bolt se ele estourar uma Fat, então ele não pode estourar uma Fat para não perder por um raio do nada. A não ser que encontre 2 raios. Aí também não pode dar Full, porque senão ele vai a 3, Full exilando uma carta, então é uma situação complicada ainda. Mas 4 de vida é muita vida pro control contra uma carta só na mão do Delver. Pelo jeito tem um Daze, um raio e um Ponder ali na mão no topo do deck do Jorge. Tá pensando aqui, porque o raio ainda não mata. Mas o Daze pode voltar a Mystic Sanctuary, fazer aqueles shenanigans louco lá de novo. O Marajá já tá com 5 manas, então ele pode dar um Counter Spell Hardcast. Tá castando aqui já o raio direto. E jogou em volta do Hydroblast. Deixou o Ponder no topo, o Counterbalance anulou o Hydroblast. E GG, ele tinha 2 raios na mão. Ele tinha 2 raios na mão. Então, foi exatamente isso, né? O Counterbalance ali para anular o possível Pyroblast. Ele já tinha um raio na mão, então. Foi só para abrir o espaço. Ele viu que a única solução... E aqui não tem como dar full, porque já tá com 1 de vida, né? No final. E GG, o Jorge, parabéns aí. Campeão do Bagua Ontologies 2. Né? Conseguiu ali virar no final. Tipo, tinha 2 espadas aradas na mão. Tinha um Hullbreacher, tinha o combo, na verdade, né? O Marajá, só que... A zica ali que foi causada graças aos counters nas cantrips que o Jorge fez foi o que sucedeu aí de ele não conseguir fazer nada e o jogo se travou nele com apenas ali as manas, uma mana de cada, ficou meio preso ali. Então agora eu vou deixar para vocês um pouquinho ali da conversa que eu tive com o grande campeão. Parabéns aí novamente ao Jorge Souza, campeão do Bagua Ontologies 2 de Izzet Delver, o deck opressor, o deck do formato, né? Rapaz, tamo aqui com o campeão Jorge Souza. Deixa eu ver se tá tudo certinho ali. Jorge Souza, campeão Izzet Delver. É nóis. Murktide ali. É o Delver, mas é Murktide, né? Mas tudo bem, vai. A emoção comentar? Ó, louco, velho. Você é louco. Ah, eu só tenho a agradecer, né? Lógico. Ó, eu já vou agradecer de antemão. Provavelmente minha mulher, minhas filhas estão assistindo aí. Quero agradecer vocês pelo apoio. A gente sair de casa pra vir jogar um campeonato e deixar a mulher em casa. Quem joga o Magiczinho sabe que não é fácil, mas quando a gente acha uma parceira que apoia, essa vitória é nossa, pô. Agradecer também a rapaziada que treina comigo, pô, o Jesus, o Léo, o Ivo, porra, Mate, o Bordim, cara, o Hugo lá, o Hugo torcendo, o Gregory, o Jura. Cara, a rapaziada do CLC em peso assim, ó. Quem não viu, a final ali, os caras carregando, realmente essa vitória é pra galera toda do CLC, cara. Isso aí, assim, ó, o Bagual é nosso. É nosso, o Bagual é de Santa Catarina, porra. É nossa, vamos. Vamos, cinturinha, é isso. Só dá-lhe, Thiagão, é isso. Vamos, cara. Porra, cara, eu só tenho... o campeonato inteiro foi foda, não, foi difícil. O meu maior medo era o Lendes, né? Aí quando o Lendes caiu pro Marajá, eu fiquei mais esperançoso. Mas o médico Marajá foi tenso, mano. Foi tenso. O Game 2 eu ziquei pra caralho, não consegui jogar. No Game 3 ele também... Aí eu fiz aquilo que tu falou, né? Ataquei as cantrip dele pra ele não gerar recurso, não gerar valor. E eu voltar pra poder dominar o jogo, né? Ele não jogava de Planeswalker, então ele não tinha Narset, ele não tinha Teferi, ele não tinha Jace. Mantive as 4 Fold, tirei os 2 Daisy, porque o Daisy nessa match, na realidade, era só pra fazer a trick que eu aprendi com o Morelli. Cadê o Morelão? Morelão bravo, o Morelli me deu
Morelli me deu várias dicas ontem. Morelli também, fantástico, cara. E porque tem a trickzinha de tu fazer daisy, voltar Mystic pra mão, trigar novamente, então dá esse valor. Então eu não tiro todos os daisy, deixo 2 e subo 2 fãs no lugar desses 2 daisy. Eu sou de Floripa sim, sou natural sou do Estreito, eu sou mané, sou lá dos Strait of America. Do aqui, ó, Straits of America. É isso, mas porra, e eu vou te falar uma coisa, né, cara, hoje de manhã cedo, eu saio pra correr todo dia, né, todo dia eu saio pra correr. E hoje de manhã eu botei na cabeça que hoje ia ser nosso, velho. Saí determinado pra realmente ganhar esse top 8 e eu realmente fui coroado. Literalmente correr atrás dos seus sonhos. Não, fui coroado hoje, eu realmente só tenho, agradecer. Só agradecer. Foi muito, muito massa, mano. O campeonato inteiro foi muito foda. Kaká, se não tiver ilha, não presta. É isso aí, Kaká. Se não tiver ilha no deck, cara, não dá. E assim, ó, hoje em dia no Legacy, que eu não queira, azul e vermelho é as melhores cores, né? Então assim, cara, só tenho a agradecer novamente aí por o carinho da galera, da torcida. Eu realmente fiquei muito feliz, assim, do reconhecimento da galera, da união. Que a gente treina, a gente se mata, a gente sai de casa, deixa a mulher, deixa a filha e vai pra tentar, tipo, fazer um hobby, né, cara, que a gente sabe que não é um hobby também barato, e tu investe e vem treinar, vem viagem, pega hotel, deixa a família. Mas entendeu? Aí tu, porra, aí tu chegar aqui, ser coroado, ser abraçado, mano. Não tem preço, velho. O Bagual de Santa Catarina, porra, é nosso. Valeu, mano. Parabéns, mano. Caramba, o Jorge é muito sangue bom, mano. Parabéns a ele, já até quase se emocionou aqui. Ele tem que viajar, vai voltar lá pra minha terra. Novamente, parabéns ao Jorge. Ganhando com o deck. Ô, Jorge! A única coisa triste é que teu deck é o deck opressor, né? Tu vai vir pra uma selva, ou tu escolhe, tu tem um canivete, entendeu? Ou tu tem uma foice. Qual que tu quer ir? Eu escolhi, não, eu vou de foice porque é a grande chance. Foi de metralhadora. Porque se eu for de faca, eu falei, não, de faca eu fico em casa. Eu falei, vou com essa naba aqui. E vou te falar uma coisa, eu falei, gente, eu não gosto de jogar de UR. Não gosto. Que o cara ganhou. Enfim. E assim foi, né? Essa grande final aí do Bagual, também o evento. Queria agradecer demais a todo mundo que participou, que acompanhou a gente lá na Twitch. A gente estava streamando ao vivo no canal do Gumanube. Se você não conhece, dá uma olhadinha lá onde a gente streama campeonatos de Legacy, Pauper, de Pioneer. A gente streama de tudo quanto é formato, a gente streama, né? Campeonato físico. E também agradecer demais a organização, né? Por ter nos convidado para a gente poder participar, a Faraó Shop e o Legacy Rio Grande do Sul. Por a gente ter essa oportunidade de fazer esse evento, esse tipo de campeonato que eu tanto amo de fazer. Aí tá a foto do pessoal do Top 8 aí, todo mundo felizão. Tivemos gente de vários lugares do Brasil, né? Tanto que na final aí teve o Jorge, que é da região aqui de Floripa, o Marajá, que é lá do Rio de Janeiro, o próprio pessoal aí do Rio Grande do Sul também estava em peso, obviamente, mas realmente muito legal esse evento. Olha, muita gente jogando, se divertindo. Tivemos outros formatos também, né? Tivemos paralelos de Pioneer e Pauper. Só tenho a agradecer demais aí a Faraó Shop e ao Legacy Rio Grande do Sul pela essa oportunidade. E esperemos aí que em 2023 a gente também tenha um outro campeonato desse nível, né? Vocês estão vendo aí algumas imagens. E também, se vocês gostaram desse vídeo, querem que a gente traga mais esse tipo de vídeo, dá um suporte, nos ajude aí, dando um like, divulgando esse vídeo, dá uma olhadinha nas lojas patrocinadoras que nos apoiam pra gente fazer esse evento, né? Dá uma olhadinha aí no link na descrição do vídeo da Faraó Shop. Esse foi o Bagual Anthologies 2, esperamos que talvez a gente tenha um terceiro aí no final desse ano. E é isso, esse é o nosso mini GP que a gente tenta organizar. E se vocês também quiserem apoiar o canal de alguma outra maneira, também temos aí link do Catarse, onde se não for fazer falta para vocês R$5 num mês, vocês podem apoiar o nosso canal, o nosso projeto, para que a gente possa continuar trabalhando e fazendo conteúdo aí na internet, como a gente tem feito já faz alguns anos, tá bom? Muito obrigado de coração, também se vocês puderem dar o joinha, aquelas coisas todas que a gente sempre pede no final, mas isso aí realmente ajuda a gente a poder continuar criando conteúdo, tá bom? Vou ficando por aqui, rapazes, espero que vocês tenham se divertido e gostado desse vídeo, e até a próxima. Daqui a pouco, em breve, eu vou postar aí a final também, a grande final do paralelo do Pauper lá no Bagual Anthologies, beleza? Um grande abraço, beijo, tchau!